Boa noite, pessoal. Estamos iniciando mais esta live pela tenda de Aruanda Novo Caminho, em que trataremos mais uma lição do livro Ceifa de Luz, de Chico e Emmanuel. Vamos lá, aguardando o pessoal entrar. Olá, boa noite. Boa noite, não te vejo. Também não. Somos dois. Deixa eu, deixa eu reiniciar aqui que... Vamos lá. Pra dar certinho. Já quer que eu comece? Isso agora deu. Pra mim ainda não deu. Foi. Mudei pra trás. Oi. Beleza. Tudo Oi. certo. Certo. Então, vamos começar, né? Ou você quer esperar um pouco ainda para o pessoal entrar? Mais um pouquinho. Enquanto isso, vamos digitando aqui a lição. Vou digitar. Lição 17. Em torno da humanidade. Ah, humildade, perdão. Humanidade. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Dora, Dora tá aí, Dayana, Fernanda e Ruzik. Escolher Ruzik. Augusto. Augusto. Beleza. Boa noite. Aline, boa noite. Pessoal, enquanto isso, lembrar a todos aqui da água. Deixar a água aí por perto, um copo, uma garrafa, para que ela seja fluidificada durante a transmissão. Ok? E para hidratação também, porque a umidade, não sei aí onde vocês estão, mas aqui em Brasília já caiu, já está bem seco. Então vamos hidratar. O corpo agradece. Bom, já tem 7 pessoas. Acho que já pode começar, então. Já passou aí, já se passaram 5 minutos. Vamos lá, nossa prece. Obrigado. Primeiro uma prece, né? Vamos lá. Jesus, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal e de fazermos o mal. Que assim seja. Bom, também começar lendo, então, são 17. Em torno da humildade. Toda boa dádiva e todo dom perfeito e lá do alto, descendendo, não, tá, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Afinal, que possuímos que não devemos a Deus? A própria vida de dispõe-se se reveste de tanta grandeza e de tanta complexidade que só a loucura ou a ignorância não reconhecem a divina sabedoria em seus fundamentos. Para a consideração disso, basta que o homem reflita no usufruto inegável de que se salve na mobilização dos bens que o felicitam no mundo. O corpo que lhe serve de transitória moradia é uma doação dos poderes superiores,
por intermédio do santuário genético das criaturas. Os familiares se lhe erigem como sendo apoios de empréstimo. A inteligência se lhe concedida a determinados fatores de expressão. O ar que respira é patrimônio de todos. As conquistas da ciência, sobre as quais baseia-se o progresso, são realizações corretas, mas provisórias, porquanto se ampliam consideravelmente de século para século. Seus elementos de trabalho são alteráveis de tempo a tempo. A saúde física é uma dádiva em regime de comodato. A fortuna é um depósito a título precário. A autoridade é uma delegação de competência obviamente transferível. Os amigos são mutáveis, na troca incessante de posições, pelo qual são frequentemente chamados à prestação de serviço, segundo os ditames que os princípios de aperfeiçoamento ou de evolução lhes indicam. Os próprios adversários, a quem devemos preciosos avisos, são substituídos periodicamente. Os mais queridos objetos de uso pessoal passam de mão em mão. Em qualquer plano ou condição de existência, estamos subordinados à lei da renovação. À vista disso, sempre que nos vejamos inclinados a envaidecer-nos por alguma coisa, recordemos que nós achamos inelutavelmente ligados à vida de Deus, que, a benefício de nossa própria vida, ainda hoje tudo pode rearticular, refundir, refazer ou modificar. A vida em si, se a gente for parar para pensar, né, é o nosso próprio corpo físico, ele é emprestado diretamente de Deus para nós. E como um empréstimo, assim dizer, como um item emprestado, a gente tem que devolver em boas condições. E é por isso, principalmente, que a gente tem que também cuidar da gente, do nosso próprio corpo físico. É. Sim, é uma das nuances aqui do texto, né, o corpo físico. Ele colocou aqui em torno da humildade, né, o nome da lição de hoje, em torno da humildade. E aí, quando a gente pega o texto e extrai esse panorama, é sobre gratidão. É sobre gratidão. É a primeira frase que ele fala, afinal, que possuímos que não devemos a Deus? E é isso. A humildade não tem expressão, não houver um pingo de gratidão, né, pelas coisas, no contexto aqui do que nos foi fornecido, né? A gente tem noção de que a gente é parte de um conglomerado de espíritos, um mecanismo incessante de evolução, criação, evolução, renovação, entrada e saída no corpo físico. Ter isso claro, muito claro, muda totalmente a nossa visão de mundo. A proposta do texto é essa, né? A gente ser grato e, portanto, ser humilde no fim das contas. Ser humilde e, portanto, ser grato no fim das contas. A ordem aí não vai alterar de jeito nenhum o sentido filosófico dessa questão aqui. Ele começa falando da vida, né? O Breno falou aí. Da grandeza e da complexidade da vida. E isso é inegável. Se a vida é importante, o corpo que a gente está agora é igualmente importante, porque a manifestação da vida terrena se dá no corpo. A nossa prova, as nossas expiações estão centradas nesse mecanismo de reencarnação. Então, a gente vem para cá justamente para entrar no corpo e ver a nossa vida fluir de acordo com o programa que a gente fez
de acordo com as equipes que nos cercam, espirituais, e aprender que nada está fora da graça, né? Nada que a gente tem, nada que a gente às vezes nem percebe que tem, e tudo o que tem no mundo, a gente deve gratidão, deve agradecer a Deus. Porque mesmo que a gente acha que é dono, a gente não é, mas está lá, à disposição, de forma de usufruto, de forma de comodato, ele usa esses termos no texto. Então, a gente está usufruindo de tudo o que a gente precisa para cumprir a nossa jornada. As posições que a gente ocupa, seja profissional, seja no âmbito familiar, né, em qualquer âmbito que se pense, é aquilo que está na proposta. Eventualmente a gente se desvia por atos próprios, né, por abdicar do nosso compromisso feito anteriormente, mas o fato é que a gente está onde devia estar, né, e as coisas conspiram para isso. E às vezes dão errado. Às vezes um planejamento nosso dá errado, a gente queria um outro caminho, não vai dar certo de jeito nenhum. E a gente acha ruim, né? A gente acha isso bem ruim, fica frustrado. Mas aí vem aquela coisa. Pô, se a gente não se afina com aquele trajeto que nos foi planejado, traçado, né? E aceito, né? Por isso que a gente veio, não vai acontecer muito facilmente mesmo, não. Muitas vezes a gente vai ser impedido de fazer, né? E achando ruim pra caramba. Achando ruim pra caramba. Mas, achando ruim pra caramba, com a visão daqui. Ele não se lembra exatamente qual foi a tarefa que a gente assumiu, né? Qual foi o compromisso. A espiritualidade faz isso, faz a gente se frustrar mesmo. Mas vai passando o tempo, as coisas vão ficando mais claras, né? Desde que a gente se permita enxergar. E não é raro a gente cair na real e falar, tivesse feito aquele outro caminho, não ia dar muito certo, né? Talvez não tivesse a condição de desempenhar as tarefas que a gente desempenha hoje. Então, é uma questão assim complexa, né? A gente vive apostando, né, assim, mas essas apostas elas são direcionadas também por um negócio que chama a intuição, né? É aquela mediunidade universal. É a intuição. Essa todas têm, todos temos, né? Independentemente se somos médios ostensivos ou não. Essa todo mundo tem. Inspiração, a intuição. Isso vem. Porque não é nada além da nossa natureza dúplice, né? Estamos na carne, mas a essência é espiritual. Então, a gente vive lá e cá. Todo dia que a gente dorme, a gente acessa de novo a dimensão espiritual e ao acordar retorna. Então, desdobramento natural e lógico, né? Assim? E aí, e a espiritualidade cuida para que a gente seja intuído, né? Mas voltando, ele usa o usufruto dos bens, né, que nos felicitam no mundo, com os quais a gente é agraciado, né? Os bens que a gente tem para fazer o que a gente precisa fazer, né? E são como ferramentas. Nos dão as ferramentas de trabalho, as ferramentas que a gente precisa para construir o que a gente deve, o que a gente precisa fazer. É mais ou menos assim que funciona. É engraçado ele falar assim, né? O corpo que é moradia transitória, ele é uma doação dos poderes superiores do santuário genético. Ele chama de santuário genético das criaturas. O Emmanuel tratou de colocar todos os termos com essas remissões celestiais. Assim. Eu achei interessante nisso. Né? Na sequência fala que mesmo os familiares, né, a inteligência, na verdade a inteligência é a nossa mesma, né, é própria, porque ela transcende o corpo. Mas os familiares que sejam os que aceitaram, né, nos receber aqui de volta, sejam aqueles que estão à nossa volta, parentes como primos, tios, né?
e demais, todos são empréstimos. Nada fora do seu lugar. Nada. Absolutamente nada. Tudo tem ali a sabedoria divina conduzindo. Depois ele se envereda nas ciências. Eu achei bastante interessante quando ele fala assim que, na verdade, as descobertas científicas são corretas, mas também são provisórias. É tipo, é correto, alcançou, descobriu uma parte, né, do que é. Mas aí vai, né, com o tempo vão vir É coisas. como ver um cubo, né? A ciência ela alcança só uma face. Mas tá teoricamente correto. Pô. Um cubo, É um cubo mesmo, um cubo, sim, normal, um é, cubo. de frente assim, A né, você não vê. ciência, a ciência só vê um lado, mas tem muitos outros para dar uma olhada, né? Por isso que, inclusive, a ciência ela é muito metamórfica, né? Ela se altera muito com o tempo, né? Com o avanço tecnológico e o que a gente consegue enxergar através da ciência. Sim, tudo. Ó, vamos pensar. Carros. Os carros de antigamente. Não tinha nem, por exemplo, cinto de segurança. Antigamente. Aí eu tô indo lá nos anos 60, 50. É, carro não tinha cinto de segurança. Bateu, Andava virou solto mesmo. sabonete. Não, era. Aí o avanço, né? Questões aí de experiências ruins. Não, vamos pôr uma proteção aqui. Pronto. Desenvolve o cinto de segurança X, uma correia qualquer. Depois desenvolve um sistema que trava, né? Na hora que faz o impacto, ele trava. Aí depois, perdão, e depois eles desenvolvem o sistema de freios melhores, né? Freio a disco, né? E antes era tambor. Tá, freio a disco, e depois veio um disco, veio o ABS, com a trava, né? Que evita aquele de derrapar, né? E tal, evita, faz aquele freio mais bem desenvolvido. Tá, e depois vem airbag, olha só, a tecnologia. Airbag. Antes não tinha airbag, não tinha cinto de segurança, não tinha freio ABS. Hoje tem, além disso, controle eletrônico de tração e estabilidade. São tecnologias que foram incorporadas aos carros. Essa, inclusive, veio de aviões. Aí depois foi sendo incorporada nos carros. Evidente, não são todos que têm, mas existe, né? Existem já carros assim. E, e assim vai, né? Assim vai. Com várias outras tecnologias. Até ajuste de distância do carro da frente, tem alguns que tem, né? De faixa, se está na faixa correta ou não, né? Olha como é que são as coisas. Outro exemplo, telefone. Telefone. Era uma coisa Mudou, assim mudou difícil. muito. Nossa, mas mudou demais. Era... Aí, ó, como é que colocou? Era uma aventura andar de carro, né? Tem que ser prudência 200%, porque não podia se dar ao luxo, não. E aí, beleza. Telefone. Aquela coisa difícil, né? Tal. Demorava um tempão para conseguir conectar com a outra parte. Ficava esperando lá. E, enfim, quando conectava era uma alegria, né? Assim, isso no princípio, né? Depois, telefone com fio, que já era questão de segundos. Beleza, ficou fácil. Ligações longa distância. O que mais? Telefone sem fio, ainda dentro de casa, né? Não é celular, não. Telefone sem fio dentro de casa. E aí começou o celular. Antenas, tal, né? Começou a expandir. Aquele celular tijolão no começo, né? Era bem pesado mesmo. Não era bonito, com funções reduzidíssimas. Olha como a ciência vai evoluindo, né, e propiciando novas formas de interação. Nada disso está fora de um objetivo que é o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento social, contato. E aí hoje, né, pulando aí algumas etapas, hoje, telefone, sinais, pega praticamente qualquer lugar,
Poderia dizer vários lugares, para não falar qualquer lugar. E sem fio é a regra. Hoje em dia, telefone fixo acabou praticamente. Né? O celular faz tudo, até câmeras, né? Antigamente você tinha o seu telefone, tinha o celular e tinha câmera fotográfica. Era duas coisas. Hoje compactou tudo, desenvolveu em um único aparelho. E aí, sem falar da internet. Olha como é que a coisa deu um salto. E nem é tanto tempo assim, não. Se a gente pegar período histórico. Nem é tanto tempo. Coisa de 50 anos. Isso na história é o quê? 50, 100 anos. A período histórico é nada. Ainda tem bilhões, né? Então a coisa é muito interessante. Com o dedo da providência divina, que faz chegar até aqui engenheiros, desenvolvedores, tudo, para que as coisas aconteçam assim. A gente consiga esse desenvolvimento, né, tecnológico. Então, as descobertas, as realizações são corretas, porém provisórias. A coisa vai melhorando. E aí, ele diz que os elementos do trabalho também se alteram. Na mesma medida, à medida que a sociedade vai crescendo tecnologicamente, novas necessidades, novos postos, né, de funções de trabalho existem, surgem, e serão necessárias também novas posturas nesse sentido profissional. E ele fala até da saúde física. A fortuna, ele coloca a título precário. Né? Precário significa que é transitório, fugaz, né? Passa. No direito precário é revogável. Né? Então, vai e vem. É assim, dinheiro na mão é vendaval, né? Vai e vem. A parte interessante é que a autoridade é uma delegação de competência. Olha que interessante, né? Essa frase para a gente se colocar no nosso lugar quando a gente alça a um posto de autoridade mesmo. Tem uma delegação de competência e que nos faz mais responsáveis por algumas coisas. Nos torna mais responsáveis porque a gente possui mais possibilidade de atuação. Quanto maior a possibilidade de atuação, maior a responsabilidade sobre as coisas que a gente tem, sobre as posições que a gente ocupa. É assim que funciona o mecanismo de cooperação divina. Não tem nada de errado ser autoridade, viu? Nada de errado ser rico, não tem nada de errado, nada, absolutamente nada. Mas existe aí a correlação. O outro lado da moeda é o que isso acarreta de responsabilidade. Né? Só isso. Fala até sobre os amigos, né? Mutáveis, os adversários que também mudam com o tempo. E quando ele fala dos adversários, ele coloca uma frase interessante, ele fala assim, os próprios adversários a quem devemos preciosos avisos, quer dizer, ele vai ficar cutucando lá, né? A ferida e vai mostrar onde que dói pra gente. Isso acaba nos avisando. Aonde está faltando trabalhar. Ele vai revirar algo que nos incomoda. Ele está mostrando por via oblíqua onde que está precisando trabalhar. Por que está incomodando, né? Quando se alcança um nível de consciência mais elevado, não se incomoda tão facilmente com as coisas. O estado é bem mais tranquilo. Né? É como se a ofensa passasse pela pessoa, assim, através da pessoa, assim, vibracionalmente falando, vai embora, né? Não afeta. Interessante, né? Então são substituídos também até os adversários, hein? Objetos de uso pessoal. E frisa que está tudo aqui na Terra sujeito à lei de renovação. E o livro dos Espíritos nos ensina que, conjugado, né, com isso, com essa renovação, está a destruição, é uma lei. A gente está nela todos os dias. Células e células do nosso corpo morrem e outras nascem e renovam. Tudo. Nosso corpo
está sujeito à lei de destruição, diariamente, a cada minuto. Vai passando o tempo, o corpo vai perecendo, isso é a lei, né? Por isso que ele ressalta no final, sobre essa questão da vaidade, né? Mais um aviso sobre a vaidade. Isso é bom da gente refletir. Assim, a cada minuto, né, que a gente às vezes se vê tentado por isso. Quando ele fala, né, for se ver inclinado, assim, vai descer para alguma coisa, lembra que está ligado, ele fala inelutavelmente, né, irresistivelmente, né, fatalmente ligado à vida de Deus, que, a benefício da nossa própria vida, ainda hoje tudo pode rearticular, pode refundir, pode refazer ou modificar. Isso aqui me lembrou aquela parábola do mal rico, parábola do rico insensato, né, que está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 16, no item 3, que é mais ou menos assim, quando um determinado cidadão que plantava, né, e ele recebeu ali uma colheita boa, farta, tão farta que o alimento já não cabia mais no seu celeiro. E aí o que ele fez? Vou construir um celeiro maior. O extra ali, ele só pensou nisso. Vou construir um maior. E, e vem Deus e fala para ele, insensato, essa noite eu vou te demandar a sua alma. E aí? O que você vai fazer com esse tanto de coisa acumulada? Não deu destino para nada? E aí? Não vai aproveitar nada disso. Depois vale a pena dar uma olhada nessa lição. Está lá no capítulo 16, né? Item 3. Confira, não é grande não. Essa é do rico insensato. Alguns chamam de mal rico, outros chamam de rico insensato. Mas aí está naquele, né, subtítulo que chama Guardai-vos da avareza. Quer ver? Um pedaço dela aqui. O campo de homem rico tinha dado abundantes frutos e ele resolvia dentro de si pensamentos dizendo: que farei? Não tenho onde guardar os frutos. Farei isso, derrubarei, é mais, hein? Derrubarei os meus celeiros e farei maiores. Deles recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma minha, tu tens muitos bens em depósitos para largos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Ele falando para a alma dele próprio, achando que está tudo certo. E aí Deus fala: Nécio, né, sensato, ignorante, essa noite te virão demandar a tua alma e as coisas que tu ajuntaste para quem serão? Assim é quem tesoura para si e não é rico para Deus. Ou seja, né, aquela homenagem ao egoísmo, né? Tudo nesse contexto, né? Que a gente leu que Deus dá a oportunidade, mas para que a gente dê uma destinação positiva, produtiva para aquilo, né? Encaixe, que a gente se encaixe, né, no mecanismo divino de cooperação. Caso contrário, vai ser um tempo danado, perdido, né? Vai ficar para ninguém. Igual aqui falou, né, na parábola. Perdão. A gente pensa que é só Chico Xavier que tem missão, que é só os chamados missionários que têm missão, mas a gente também tem que fazer nossa parte, né? A gente também tem missões na nossa vida. Precisa. Uhum. Cada um tem a sua própria missão. Cada um tem o objetivo de vida, de realização. Sim. Não seria muito esvaziado, né? Só É, eles têm alguma coisa para fazer aqui é. e mais ninguém. A gente fica só assistindo lá e contemplando. Oh, que legal, que bacana, né? Fica só contemplando, assistindo, como se tivesse uma televisão.
no cinema. Ah, olha lá que massa. E não faz nada. Imagina, que criação divina é essa, né? Que gasto é esse de magnetismo, de fluido cósmico para formar um planeta, para fazer tudo isso para a gente retirar ali desse fluido cósmico e fazer nosso corpo, perispírito e tudo mais, juntar todo o elemento espiritual no material para poder encarnar para vir meia dúzia de missionários, dentre bilhões de habitantes, e eles apenas trabalhar. Já pensou? Na obra divina? E aí sim, que visão é essa? Né? Que Deus sem visão é esse, né? De custo-benefício. Seria muita pretensão, né? Muita inocência nossa também. Então, cada um de nós tem ali o potencial de fazer. Compre um, pague dois. Let's go. É, cumprir e pague dois, exatamente. E aí, cada um de nós tem essa capacidade de ser, ainda que a nossa possibilidade, né? O instrumento de atuação da espiritualidade superior, da espiritualidade cuidadora aqui na Terra. Cada um com seu quinhão, cada um com seu potencial. É assim que funciona. E essa lição me lembrou também aquele filósofo, né, que a gente sempre lembra, do Heráclito de Éfeso. Ele falava sobre a transitoriedade das coisas, falava que as coisas estão, na verdade, do movimento das coisas. Né? Tudo está em movimento, nada é, ele fala, nada é, tudo está. Então, um homem não vai se banhar duas vezes no mesmo rio, né? Porque O rio passando muda. O rio muda. e na volta, o rio não é o mesmo, né? A água já vai ter corrido, e o homem também não é o mesmo. Então, ele fala assim, que no mundo nada é eterno, né? A não ser a eterna mudança. Ele fala assim, é bacana demais, acho bacana demais esse pensamento. Né? Se alinha com o que a gente leu aqui, né? A lei da renovação, aplicada com sucesso. O tempo todo as coisas estão mudando. E a gente também está mudando a todo tempo. Né? O eu de hoje não é o eu de 10 anos atrás, né? De 5 anos atrás. Já muda muita coisa. As experiências da vida vão nos moldando. Né? E que a gente saiba tirar o máximo de proveito que as situações podem nos oferecer. Né? E não ficar achando que somos quase deuses, né? E nesse ponto competindo com Deus, porque a nossa vontade deveria prevalecer. Hum? Então Deus, quando me contraria, está errado é ele. Olha que pensamento. Então, como é que eu reajo quando eu não sou atendido? Como uma criança, né, que dá birra e se revolta e para de falar com Deus. Ah, não acredito nisso mais não. É assim a maneira de parar de falar. Não acredito nisso mais. E passa a se afastar da vida espiritual porque se recusa a enxergar em si o problema que é a falta de humildade, que é a falta de gratidão pelas coisas que tem, desde as menores. Ele cita o ar na lição. Ele fala o ar que respira é patrimônio de todos. O ar. Então, a gratidão pelo ar, tá? Pelo sol. Birra na E catraca. é, me lembrou aqui, né? Aí É. começa a dar birra na catraca, né? Como se fosse criança ali e se negando a corresponder ao movimento natural das coisas, né? Da vontade divina. Muito que bem. Eu acho que Mas, nessa missão, nessa missão, nessa missão, acho que o que mais doeu assim para mim é que, bom, os familiares, todos aqueles que nos acompanham em nossa missão terrestre, eles são temporários e mudam muito.
É. Bom, obviamente aqueles que nós amamos, a gente pode continuar amando após vida, mas é meio louco pensar que todos aqueles que